Bom dia, caros alunos aí do oitavo ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Nesta semana nós estamos corrigindo as atividades referentes ao bloco 15, né? A gente está chegando aí na reta final, as últimas semanas, e a gente está revendo um pouquinho sobre a África e aprendendo algumas informações que a gente não tinha visto anteriormente, né? Como, por exemplo, a subdivisão do continente africano. Então, essa aula, a gente vai entender um pouquinho dessa subdivisão. Como vocês sabem, a África é um continente muito extenso, né? Como o próprio textinho aí que eu coloquei para vocês nos traz, é o terceiro maior em extensão territorial, né? Perde apenas para a América e para o maior continente que é a Ásia. Então, da mesma forma que a Ásia ela tem uma subdivisão, a América tem também, que vocês estudaram bastante, né? Na verdade, duas principais. Da mesma forma, a África também tem uma subdivisão para facilitar o seu estudo, para diferenciar as informações, né? Para organizar o espaço. Então, para isso, fez-se necessário essa regionalização da África. Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho das informações anteriores sobre este continente, né? De riquezas culturais muito valiosas, né? Não só as riquezas culturais, mas a diversidade do meio ambiente também, né? Diversidade da fauna, da flora, de climas, é um continente que tem tudo isso, né? Um continente que tem bastante história para contar também, né? Um continente bastante explorado, que sofreu bastante. E que hoje, né, aí, infelizmente sofre os reflexos dessa exploração que sofreu. Mas vamos aí, né, às nossas atividades. Eu coloquei um textinho bem pequeno para vocês, coloquei um vídeo aí com a professora Mariana, né, professora de Geografia, que explica muito bem essa divisão, ela explica de um jeito bem divertido. Então, quem não assistiu ainda, né, não perca essa oportunidade. E coloquei aí como atividade o mapa da África, né, ou seja, a divisão geográfica, e pedir para vocês identificarem aí, né, a subdivisão. Não falei para vocês, né, orientei na atividade que não é necessário desenhar essas divisões internas, né, só a parte externa do continente e pintar de acordo com a legenda. Mas você se lembra, né? Você aprendeu, acompanhou aí nas aulas da professora, na aula da professora Mariana, você conseguiu identificar aonde que fica a África setentrional, aonde que fica a África ocidental, a África central, a África meridional e a África oriental. Então, preparei aqui, né, um slide para a gente poder relembrar um pouquinho das informações da África e poder realizar essa atividade, pintar aí bem direitinho, ok? Então vamos lá, a leitura, né, ao reestudo desse magnífico continente, ok? Aí na imagem nós temos o mapa político da Ásia, né, com a divisão aí dos países que compreende, que formam aí o continente africano, ok? Só relembrando, né, que a maioria dos conflitos que existiram, né, que perduraram aí por anos até os dias atuais, é reflexo dessa divisão aí, que não respeita as diferenças étnicas, as diferenças religiosas, né? Então, quando os colonizadores dividiram a África dessa forma, não respeitaram as diferenças aí da sua população, que é bem diversificada, o que gerou aí conflitos, né? De etnias diferentes, de religiões diferentes, de povos diferentes. Mas vamos aí relembrar algumas informações sobre a África. A África ela é o terceiro continente mais extenso, né? Como eu citei para vocês, ela fica atrás apenas da Ásia e da América. Ela tem 20,3% das áreas total, né, da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso. Só perde aí para a Ásia. E, infelizmente, né, essa é uma informação muito ruim, mas é a realidade africana. Dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 21
são africanos, né? Então vamos lá. A geografia da África. A África ela está separada da Europa pelo Mar Mediterrâneo e liga-se à Ásia na sua extremidade norte pelo Istmo de Suez. Lembrando a vocês, né, que Istmo é uma área fina, né, uma porção de terra fina que liga um continente ao outro, né? Então aqui na América a gente pode chamar de Istmo a América Central? Sim, porque está ligando uma parte maior, né, de maior porção, a outra parte de maior porção. Então, é uma porção bem estreita. Então, esse istmo, um pedacinho lá que vocês veem, conseguem observar no mapa, que liga a Europa, né, e a Ásia, a África, é chamada de Istmo de Suez, né? A África, ela ocupa uma placa tectônica, o que causa abalos sísmicos, né, em algumas regiões, e ela é banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental e pelo Oceano Índico do lado oriental. E o comprimento da linha da costa é de 26 mil quilômetros. Então, toda aquela costa, né, toda a área costeira mede 26 mil quilômetros, ok? Aí nós temos, né, a imagem aí do continente africano, né? Aqui nós temos o Istmo de Suez, que é retratado aí, relatado aí, né, no texto para vocês, né, no slide anterior aí, tá? Então aí nós temos o mapa político da Ásia trazido aí no mapa mundi, ok? Nós temos aí a localização, né? E há 5 fusos horários diferentes na África devido à sua extensão, à sua largura, ao seu comprimento, né? Assim como no Brasil, nós possuímos 4 fusos horários, porque a gente sabe que cada um dos principais meridianos é um fuso horário diferente, né? Então, lá, como são 5 meridianos que cortam, 5 principais, então são 5 fusos horários diferentes. Aí nós temos outra visão aí, né? Outro mapa aí com outra visão da Ásia. Nós temos a hidrografia, que é marcada, né, ao norte e ao sul, praticamente por desertos, possui relativamente poucos rios. Lembrando que na África nós temos o maior deserto do mundo, que é o deserto bem conhecido, que é o deserto do Saara, e o segundo maior, que é o Kalahari, tá? Então nós temos 2 desertos lá, e o de maior extensão do mundo, que é o Saara. Nós temos alguns, são extensos, volumosos, por estarem localizados nas regiões tropicais e equatoriais. Outros estão falando dos rios aí, né? Áreas desérticas, tornando a vida possível ao longo de suas margens, ok? Então, são poucos rios, não muitos, né? Mas rios extensos. O mais importante, gravem o nome desse rio. O rio mais importante da África é o rio Nilo. Ele tem uma importância além de marítima, né? Além de meio de transporte, também tem uma importância econômica muito grande para a região, né? Muitos moradores vivem da pesca desse rio, além de ser um rio que abastece aí várias cidades, né? Com as suas águas. Então é um rio de extrema importância, é o rio mais importante do continente, tá? Ele tem um comprimento, né, superior a 6.500 quilômetros. E ele, né, o vale nas suas extremidades aí apresenta um solo muito fértil, né, que possibilita aí a agricultura. E muito dessa agricultura, né, são agricultores familiares, né, vem da agricultura familiar, que vocês aprenderam o que é agricultura familiar, né, são pequenas produções, geralmente feitas pela família e para subsistência, né, não são grandes, mas em sua maioria pequenos produtores que produzem ali para tirar o seu sustento, ok? Esse mapa aí, que é o mapa da atividade de vocês. Observem esse mapa. Então, é isso que eu quero que vocês façam lá, tá? Eu quero que vocês pintem conforme essa divisão, né? Que nós temos aí o norte da África, que também é conhecido, né, como África Setentrional.
Nós temos aí a África Ocidental, justamente porque o meridiano de Greenwich corta e um lado fica no Ocidente, o outro lado fica no Oriente. Então, nós temos aí a África Ocidental, a África Oriental, né, do outro lado. Nós temos a África Central, que é no meio, no centro, e a África Austral, lá embaixo, que também é chamada de Sul da África ou também África Meridional, ok? No finalzinho aqui eu vou colocar um mapa mais nítido para vocês poderem pintar a atividade de vocês, ok? Então, aí tem algumas características, né, do norte da África, que é a área mais extensa, né, com algumas subdivisões aí, né, o deserto do Saara, o Vale do Nilo, né, o clima mediterrâneo, agropecuária pouco desenvolvida, pratica-se nessa área a pecuária extensiva, né, que é aquela em larga escala, né, em grandes propriedades, rico em minérios, né, disputado aí por Marrocos e outras regiões, outras áreas aí, justamente pela questão dos minérios. Nós temos a África Ocidental, né, que, como eu falei para vocês, recebe esse nome justamente pelo meridiano de Greenwich, então fica no lado ocidental. Está entre o deserto do Saara, o Golfo de Guiné, abriga cerca de 17 países independentes, né? Lembrando que tem alguns países da África que não são independentes, que são ainda pertencem a outros países. Os terrenos são antigos, o clima é equatorial, possui uma densidade demográfica maior que a região do Saara, né, ou seja, maior população, né, mais gente morando. A lavoura é de subsistência, né, agricultura familiar. Os países mais desenvolvidos dessa área são a Nigéria, a Costa do Marfim e o Senegal. Aí nós temos a África Central, né, que fica aí na República Centro-Africana, o Congo, a República Democrática do Congo, Angola. No relevo, né, uma alternância de planaltos e planícies. O clima é quente e úmido, né, nos países mais ao norte. É uma região de baixa densidade demográfica, ou seja, baixa população. Não que seja baixa população, mas baixos uma porção pequena de habitantes por metro quadrado. As indústrias são escassas, né? Poucas indústrias. Tem a descoberta lá de lençóis petrolíferos, ou seja, tem muito petróleo, né? Naquela área. Nós temos aí a África Oriental, né, que existe uma paisagem bem diversificada, poucas planícies, planaltos grandes, elevados, montanhosos, grandes falhamentos, muitos vulcões e lagos. Lembra que lá no comecinho a gente falou que a África, né, é cortada por uma placa tectônica. Então, essa placa tectônica, né, dá origem aí aos vulcões, aos falhamentos, né, dessa região aí, ok? A vegetação oferece um quadro bastante variado, florestas equatoriais, savanas, que é a vegetação e o bioma que predomina na África, estepes, xerófilas. Xerófilas são aquelas plantas que têm a capacidade de armazenar água, né? Aqui a gente usa muito o termo, fala muito suculenta, né? Que é aquelas plantas que você rega, geralmente quem tem em casa sabe, uma vez na semana, porque elas armazenam água dentro delas, né? A babosa, por exemplo, é um exemplo de planta xerófila, né? Que armazena água no seu interior. Infelizmente, uma das regiões mais pobres e conflituadas, justamente pela questão que juntou etnias diferentes, né? É uma região que sofre muito com a seca, com a fome, né? Estão lá Hutus, Tutsis em Ruanda e Burundi, que são duas etnias muito diferentes, né, que se estranharam ao longo da história e até hoje aí causam conflitos aí, ok? Tem a África Meridional, né, que também é conhecida como Sul da África, ok? E em seu relevo predominam
planaltos circundados, baixa altitude, né? O clima é o tropical, justamente por estar perto na faixa intertropical, a presença de savanas, estepes, reservas minerais que constituem o seu sustento, agricultura, né? Principalmente agricultura familiar. O país mais industrializado está nessa região, que é a África do Sul, né? As grandes indústrias, elas concentram-se nesse país, principalmente, né, nas regiões aí metropolitanas de Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban, ok? A fome é um problema que assola aí o continente, né? A gente vê nos noticiários e é real, né? Pessoas, aquelas imagens daqueles menininhos bem magricelinhos, né? Realmente é real, né? Em regiões lá, principalmente devido ao clima, devido ao solo não ser fértil, impossibilitando a agricultura, a falta de água, o que leva aí as pessoas a, de fato, passarem fome, né? Pelo menos 30 países africanos são duramente atingidos pela fome, associada aí ao clima, irregularidade de chuvas, como eu citei para vocês, ok? Então, aí nós temos um mapa das situações alimentares, né, da fome, onde aí essas áreas que vocês estão vendo aí com essas listrinhas são as áreas mais graves, onde as pessoas realmente passam fome mesmo. E para entender as causas da fome é preciso remontar à época da colonização, quando foi introduzido um sistema de plantation, né? Eu acho que nós vimos um pouquinho sobre isso, eu não vou focar muito nisso aqui, tá? Porque é um conteúdo aí para outra aula, acho que nós vimos um pouquinho em um texto, se não vimos, nós vamos ver aí no próximo bloco, né? Que é um sistema implantado na época da colonização, envolvendo aí agriculturas, né? A necessidade também de produzir, para exportação impede que se pratique o sistema de descaso da terra, que esgota rapidamente. Então, quando você planta demais em uma terra e depende do produto que você plantar, aquela terra ela fica infértil. Então, aconteceu muito isso na África, né? Como foi muito explorada aquelas áreas, hoje o solo ele ficou pobre, né? Então, não consegue mais o solo ele ficou como se ele tivesse ficado inútil para a plantação, né? A pecuária extensiva também causa danos às paisagens africanas, né? A gente viu que a pecuária ela causa o assoreamento, né? A compactação do solo, a gente viu isso ano passado, tornando também o solo impróprio para a agricultura. E também o enorme crescimento populacional, que está associado aí, né, à falta de conhecimento, à falta de métodos contraceptivos, a pobreza, né? Então, isso acaba gerando um maior nível de desinformação, né, principalmente das mulheres, que acabam tendo mais filhos, né? É o continente que mais cresce o seu contingente populacional, justamente pela questão da fecundidade, que é a quantidade de filhos que cada mulher tem. Então, como lá há pouca informação, poucos métodos contraceptivos, as mulheres, elas engravidam mais, têm mais filho, porém a expectativa de vida lá é muito pequena, muito baixa, né? Então, muitas crianças morrem, as pessoas não têm uma expectativa de vida muito grande, né? Em regiões lá, a expectativa de vida ela é 50, 55 anos, então é um problema muito sério. Tem as guerras entre as tribos também que agravam aí a fome, a mortalidade. A gente viu um pouquinho disso quando nós assistimos o filme O Menino que Descobriu o Vento, né? Que eu passei para vocês. Então a gente pôde ver um pouquinho dessa questão da fome no continente. Aí a gente tem outro problema também que eu queria trazer para vocês, muito grave, que infelizmente é a AIDS, né? A AIDS hoje ela é vista como uma ameaça muito grande no continente africano. É um problema tão grave para vocês entenderem que de cada 5 mortos, um é em decorrência da AIDS. Pensa, né? De cada 5 pessoas que morrem,
uma é por AIDS. Muitas pessoas lá nascem já com a AIDS, né? Porque herdam aí da sua mãe, né? Quando nascem já são portadoras do vírus, né? Já são positivos para o HIV. Essa disseminação da doença começou no início dos anos 80, expandiu-se muito rápido e em 1990 já existiam 10 milhões de aidéticos aí no continente, né? Principalmente nos países Zâmbia e África do Sul, cerca de 20% de toda a população encontra-se contaminada. Isso é muito sério, né? Quer dizer que de cada 100 pessoas, 20 pessoas são portadoras do vírus da AIDS. E, infelizmente, é uma doença que a gente sabe tem tratamento, mas não tem cura, né? E é uma doença que é transmitida muito facilmente. Então, é uma situação que se agrava muito, né? A cada dia agrava-se mais, ok? Então, essa é as informações que eu queria trazer para vocês, ok? Vou colocar um outro mapa aqui para vocês poderem resolver a atividade pintar, ok? Então, coloquei para vocês, essa é a divisão correspondente às macro-regiões da África. Vocês vão pintar lá na atividade de vocês dessa forma, né? A África, norte da África aí, né? Que é essa parte de cima aí, que também é chamada de África setentrional. Tem a parte de baixo aqui, né? Que é conhecida como África Austral, ou Sul da África, ou África Meridional. Nós temos aqui a parte central, a parte ocidental e a parte oriental, ok? Então, façam dessa forma e qualquer dúvida, estarei aí à disposição de vocês. Não esqueçam de pintar também a legenda, ok? Tchau, tchau!